Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao CryptoZ Labs. Hoje, o assunto é quente e afeta diretamente o seu bolso. A última decisão do Federal Reserve, o Banco Central Americano. No dia 10 de dezembro de 2025, o Fed anunciou um corte de 25 pontos base na taxa de juros. O terceiro corte seguido deste ano. A nova faixa ficou entre 3,5% e 375%. Mas calma lá, a notícia não é tão simples quanto parece. O comunicado oficial foi bem cauteloso, dizendo que o Fed vai avaliar cuidadosamente os próximos dados antes de fazer qualquer novo movimento. Ou seja, eles estão de olho na inflação, que ainda está um pouco elevada, e no mercado de trabalho. O presidente do Fed, Jerome Powell, jogou um balde de água fria em quem esperava mais cortes agressivos. Ele disse que a política monetária está perto de um nível neutro e que não devemos esperar uma alta de juros tão cedo. Basicamente, foi um corte com um pé no freio. E como os mercados reagiram a essa notícia? Foi uma festa, mas uma festa contida. As bolsas americanas fecharam no azul. O Dow Jones subiu 1,1%. O S&P 500 avançou 0,7%. E o Nasdaq, mais tímido, ganhou 0,3%. As ações de empresas menores do índice Russell 2000 até atingiram novos recordes. Com mais dinheiro circulando, os investidores ficaram animados. Os juros dos títulos do Tesouro Americano caíram, o que é um sinal clássico de otimismo, e o dólar enfraqueceu, atingindo seu menor valor desde outubro. O ouro e o petróleo também subiram um pouquinho, mostrando que o apetite por risco aumentou. Em resumo, o mercado tradicional gostou da notícia, mesmo com a cautela do Fed. Mas e o nosso querido mercado cripto? Como ele se comportou? Vamos ver isso agora. No universo das criptomoedas, a reação foi mista, mas com um tom positivo no curto prazo. O Bitcoin, que já estava se comportando de forma parecida com as ações, subiu cerca de 0,5% nas 24 horas seguintes à decisão, chegando a quase 93.500 dólares. Logo após o anúncio, ele até deu um pico rápido para 94.500 dólares. O Ethereum também se deu bem, subindo 3,4% e batendo os 3.400 dólares. Outras moedas tiveram resultados variados, como o UXRP, que caiu um pouco, e a Binance Coin, que ficou estável. No geral, o mercado cripto como um todo cresceu cerca de 1%, puxado principalmente pelo Bitcoin e pelo Ethereum. Um dado interessante é que os ETFs de criptoativos, aqueles fundos negociados em bolsa, receberam um bom volume de dinheiro. 152 milhões de dólares entraram nos ETFs de Bitcoin e 178 milhões nos de Ethereum. Isso mostra que os grandes investidores institucionais também ficaram de olho e aproveitaram o momento. Agora, o que os analistas estão dizendo sobre tudo isso? As opiniões se dividiram. Alguns, como Peter Cardillo, da Spartan Capital, viram o comunicado do Fed como semi-dovish e cauteloso, ou seja, um sinal amigável, mas sem exageros, o que ajudou a manter o otimismo. Outros, porém, acharam um corte mais hawkish, ou seja, mais duro do que parece. Art Hogan, da B. Riley Wealth, destacou que houve discordância dentro do próprio Fed, com alguns membros querendo manter os juros ou até cortar mais. Ele argumenta que o corte foi mais uma medida de cautela do que um verdadeiro incentivo à economia. As projeções do próprio Fed
apoiam essa visão mais contida, indicando apenas mais um pequeno corte de juros para 2026. A BlackRock, uma gigante dos investimentos, acredita que o Fed deve ficar em ponto morto nos próximos meses, a menos que os dados do mercado de trabalho piorem muito. E o que isso significa para o futuro do Bitcoin e das criptomoedas? A lição principal é que a política monetária e o mercado cripto estão cada vez mais conectados. A correlação do Bitcoin com as ações nunca foi tão forte como em 2025, quando os juros caem. Como agora, investir em ativos de risco como as criptos se torna mais atraente. N.C. Roberts Huntley, da Blueprint Finance, disse que esse corte pode impulsionar um novo rally no preço do Bitcoin, desde que haja dinheiro disponível para entrar no mercado. No entanto, o Bitcoin ainda não é visto por todos como um porto seguro clássico como o ouro em um cenário de juros altos. Muitos investidores preferem ativos mais previsíveis, mas a longo prazo a história é outra. Especialistas como Adam Beck da Blockstream defendem que o Bitcoin continua sendo uma excelente proteção contra a inflação no futuro. Em resumo, no curto prazo, a política do Fed dita o ritmo do apetite por risco, afetando tanto ações quanto criptos. Mas para o longo prazo, muitos investidores continuam a ver o Bitcoin como uma reserva de valor essencial contra a incerteza econômica. Vamos continuar acompanhando de perto como essa história se desenrola. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais análises como esta. Até a próxima!